Olá a todos, bem-vindos ao sexto episódio do podcast da He4She da Universidade Católica Portuguesa. Hoje estamos aqui para conhecer a perspectiva da Sandra Ribeiro. Olá Sandra, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá Viva, muito boa noite, muito obrigada eu pela honra de poder ser vossa convidada. Ora essa. Muito bem, para quem não sabe, para os nossos ouvintes, a Sandra é licenciada em Direito, com uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Técnicas de Legislação. Foi Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego entre 2010 e 2014 e Diretora-Geral na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho entre 2018 e 2020. Atualmente é Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género desde outubro de 2020. Estou certo? Sim, está certo. Está certo. Isso, de facto, o meu percurso profissional, sim. Ainda bem. Ora, por outro lado, fundada em 1975, outrora com o nome CCF, Comissão para a Condição Feminina, e posteriormente CIDM, Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, a atual Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género é um organismo nacional responsável pela promoção e pela defesa da igualdade entre homens e mulheres. Cabe-lhes a coordenação dos planos nacionais de políticas públicas, atuando em 4 áreas distintas, nomeadamente cidadania e igualdade de género, violência doméstica, tráfico de seres humanos e mutilação genital feminina. Gostávamos de saber, tendo em conta o seu percurso, de onde é que surge então este interesse pelas questões da defesa da igualdade de género e, sendo que é licenciada também em Direito, qual é que foi a importância do Direito neste percurso, na sua vida? Pois, de facto, o Direito teve uma grande influência porque foi o meu contacto com toda a problemática dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, direitos constitucionais, direitos humanos, liberdades e garantias. E, portanto, a minha área de estudo, que foi centrada na parte do direito, mais do direito civil, mas em que, naturalmente, também as questões do direito público me interessaram bastante. Depois acabei por fazer a minha especialização em Direito do Trabalho e trabalhei quer como advogada inicialmente e depois já na administração pública, nomeadamente em assessorias políticas ligadas ao Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, e de facto comecei a perceber-me de que o mercado de trabalho é um ecossistema extremamente desequilibrado, e nomeadamente desequilibrado entre homens e mulheres. Claro que há também outros fatores são altamente influenciadores para um desequilíbrio e, portanto, há desigualdades que não são só entre homens e mulheres, há até, enfim, toda uma lógica interseccional, como assim costumamos dizer, que é todos aqueles fatores que, de facto, podem ter uma influência numa lógica de recrutamento, de manutenção do posto de trabalho, de progressão na carreira, onde naturalmente oportunidades para homens e mulheres ainda não são exatamente iguais, da mesma forma também que, se pensarmos nas mulheres e nos homens em toda a sua diversidade, também percebemos aqui que há outros níveis de desigualdade e de discriminação, nomeadamente ao nível da etnia, da religião, orientação e identidade de género. Portanto, é de facto digamos assim, eu tomei consciência de que era um mundo muito desigual, e isso foi algo que me incomodou, me sobressaltou, e aquilo que eu pensei foi sempre de que maneira que, eventualmente, através do meu trabalho, daquilo que eu poderia fazer, poderia contribuir para, de alguma forma, podermos ter uma sociedade melhor, um mercado de trabalho melhor, mas, nomeadamente, as questões dessa diferença entre a igualdade entre homens e mulheres pareceu-me profundamente gritante, muito baseada em estereótipos, em, enfim, tradições quase ancestrais, que parecem às vezes já estarem ultrapassadas, mas depois na prática e no nosso dia-a-dia percebemos que não, e às vezes, se olharmos com muita atenção e tivermos a capacidade de fazer um trabalho de autocrítica,
percebemos que muitas vezes ou já fomos discriminados e discriminadas por sermos mulheres ou por sermos homens, ou já discriminamos. Portanto, é algo que está muito intrínseco à nossa vivência e, portanto, é um campo, digamos assim, muito fértil de trabalho. Ora, Lourenço, posso só, diz. desculpa, queria só pegar no que disse muito rápido, isto não estava nas perguntas, mas queria aproveitar para perguntar, agora que estava a falar disso, se na sua experiência pessoal se sentiu também ou seja, essa meio que discriminação e por isso também a incentivou a seguir este percurso ou não? Sim, eu senti algumas vezes, nomeadamente no início da minha entrada no mercado de trabalho, senti o que é ser uma jovem mulher num mundo no mundo profissional, que era a advocacia, em que apesar de haver já muitas raparigas, na minha altura, mulheres jovens da minha idade, com 20 e poucos anos, formadas e a tirarem estágios de advocacia, mas era um mundo onde quem mandava eram os homens. Nos escritórios de advogados onde eu trabalhei, eram advogados homens que estavam na direção, e senti na pele aquilo que é chegar e ser muito jovem a um ambiente de poder masculino. E a forma como, muito subtilmente, é passada aqui alguma mensagem de que não é exatamente igual e que até há alguns processos, há até algumas áreas que ainda assim as raparigas, as mulheres, mesmo na advocacia, não entrariam, ou até aqui há uma certa complacência com as jovens estagiárias. Portanto, vivi essa situação, e mais tarde vivi uma situação quando fui mãe, em que quando tive o meu filho e saí do sítio onde estava a trabalhar e que tinha bastante responsabilidade, quando voltei, parece que tinha havido um apagão e que eu tinha sido afastada de todos os projetos e processos em que estava, assim quase porque aqueles 3 meses eram quase como algo que era inaceitável na minha profissão. E isso, de facto, é algo que nós sentimos, e a maior parte das mulheres sente, e que não é igual para as mulheres e para os homens, de facto, infelizmente, ainda hoje. Depois há também toda a dimensão da questão do assédio sexual. E muitas vezes aqui o assédio sexual não tem que ser efetivamente algo absolutamente agressivo ou invasivo, mas ali uma certa, como é de dizer, um certo paternalismo que às vezes muitos homens têm com as mulheres, nomeadamente com as mais novas, quando chegam às profissões. E de facto isso ainda é uma coisa que se vê bastante e da qual se fala pouco, e às vezes quando se fala ainda causa muitos anticorpos, querem mulheres, querem homens, como vimos o movimento do Me Too, que em Portugal foi muito fraquinho, digamos assim, e em que as pessoas que disseram ou que chegaram à frente dizendo eu fui vítima deste assédio, desta situação, daquela da outra, vemos que de uma forma geral a sociedade não as reconhece como umas vítimas imediatas, antes pelo contrário ainda se põe a perguntar, mas porquê é que só disse agora? Mas será que isto foi mesmo assim? Será que ela não se aproveitou? Mas será... Portanto, uma lógica de olhar muito mais para a culpabilização sobre a vítima do que sobre um eventual agressor. E volto a dizer, uma situação de assédio, muitas vezes, até pode ser só uma ou outra palavra, pode ser a forma como se dirige a outra pessoa, pode ser algo muito leve, mas se incomoda, se constrange a outra pessoa, e se essa outra pessoa é
está numa situação hierárquica inferior, e às vezes até podem ser colegas, mas está há menos tempo no trabalho, tem menos influência, de facto são situações que, digamos assim, ainda há uma espécie de normalização a este facto. Como eu já o disse várias vezes publicamente, inclusive, não vivemos ainda numa sociedade de tolerância zero às questões do assédio na via pública, no assédio particularmente sexual na via pública, e muito menos no mercado de trabalho. Bem, e para isso é que cá está a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, para ajudar a combater estas questões, às quais a Sandra, melhor que ninguém, nos saberá a explicar, a nós e aos nossos ouvintes, a forma como operam, como é que operam enquanto organização e que impacto é que têm na vida das pessoas, na vida dos portugueses, nomeadamente. Pois, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, ela é uma Direção-Geral da Administração Pública, é um serviço central da administração, está sobre o grande chapéu da Presidência do Conselho de Ministros e, neste momento em particular, na tutela da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, e tem por missão a promoção da igualdade e não discriminação, e por isso é o serviço que executa a política pública, que é definida pelos sucessivos governos, e que neste momento está muito identificada com a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que é Portugal Mais Igual, que tem um espectro temporal bastante alargado, 2018-2030, e que é constituída por 4 planos de ação, ou por 3, e depois há um quarto que está fora. É o da promoção da igualdade entre homens e mulheres, o do combate à violência de género e prevenção e combate à violência doméstica, onde tem um eixo autonomizado, que é exatamente o da prevenção da mutilação genital feminina, que aliás ainda ontem assinalámos o Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, e também um plano de ação específico para a promoção dos direitos das pessoas LGBTI+. E depois, fora desta estratégia, mas concorrente, temos o plano também nacional para o combate ao tráfico de seres humanos. E, portanto, são estas 4 grandes áreas na qual o nosso trabalho acontece. Acontece principalmente através das ações de sensibilização, informação que conseguimos promover ou diretamente pelo pessoal da SIG, ou através, nomeadamente, dos fundos comunitários que são investidos a promover, através de entidades formadoras, os referenciais produzidos pela SIG nesta matéria, onde, nomeadamente, a formação de pessoal docente e não docente é fundamental, a formação de outros públicos estratégicos, como a área da justiça, e aqui estão magistrados, estão advogados e advogadas, também a formação para o pessoal médico, enfermeiros e enfermeiras, e médicos e médicas também, os OPCs, os órgãos de polícia criminal, por exemplo, é uma área onde nós trabalhamos muito também na sensibilização e informação. Vamos muito às escolas, ou seja, há aqui uma lógica principalmente de capacitação, de educar para a igualdade, logo desde muito pequenos, e por isso mesmo também a SIG produz os guiões, os famosos guiões para a cidadania, que são dados, que são a base de formação dos professores e professoras no ensino básico e secundário, para poderem dar as suas aulas de cidadania na área que compete naturalmente às questões de igualdade. Mas eu diria que há aqui uma estratégia muito bem definida de apoio à sensibilização, capacitação e informação da população. Depois, a nossa possibilidade também de dar apoio às vítimas, nomeadamente às vítimas de violência de género e às vítimas de violência doméstica, onde temos de facto neste momento uma rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica, que conta com mais de 200 entidades que são financiadas via Orçamento de Estado, via fundos comunitários, mas geridos pelo Estado, que são uma espécie de
nos tentáculos da administração central espalhados por todo o território e que fazem apoio, quer psicológico às vítimas, quer o acolhimento, porque depois muitas das vítimas têm que imediatamente ser muitas vezes retiradas de casa, elas e os seus filhos, e portanto é aqui uma rede bastante forte que vai aqui acontecendo. Depois trabalhamos muito também na recepção de queixas, sempre que querem apresentar uma queixa, e pode ser uma queixa por discriminação salarial, por exemplo, ou uma discriminação, ou porque acham que estão a ser discriminados do ponto de vista do género no mercado de trabalho, ou num acesso a um serviço, enfim, ou porque está a passar um programa na televisão, por exemplo, que consideram que está a ser ofensivo para, por exemplo, as pessoas LGBTI, ou para as mulheres mais idosas, enfim, o que seja, nós recebemos todas as queixas e tentamos sempre depois entrar em contacto com as entidades supostamente agressoras, que digo supostamente, porque há sempre o direito ao contraditório, não é? Naturalmente, nem todas as situações de denúncia, efetivamente, são uma situação de delito, mas tentamos sempre, primeiro de uma forma, digamos assim, diplomática e de conciliação, tentar chegar a que o ato lesivo deixe de acontecer. Se for uma situação que dá lugar, por exemplo, a uma contraordenação laboral, indico que mandamos para a autoridade das condições de trabalho. Se forem factos suscetíveis de gerar uma situação criminal, como por exemplo de violência doméstica, que é um crime público, aí mandamos para o Ministério Público, ou seja, mas somos aqui um receptáculo de queixas para podermos também fazer essa devolução às autoridades competentes. E depois, naturalmente, também temos um trabalho de fundo grande, que é a da divulgação de estatísticas, de dados nesta área. Nós não produzimos dados diretamente, mas aglomeramos dados do INE, dados da Cordata, dados da Segurança Social, dados dos quadros de pessoal, e depois anualmente lançamos uma publicação que se chama Boletim Estatístico de Igualdade, onde temos desagregado por sexo, naturalmente, várias dimensões da área social e económica que podem ser interessantes para conseguirmos também ter a noção da evolução ou desevolução, esperemos sempre de evolução, que vão acontecendo nestas matérias e, naturalmente, sempre que podemos, canalizamos verbas para investigação, estudos científicos, trabalhamos muito com a academia, fazemos muitos projetos com a academia, temos fundos exatamente para esse efeito, enfim, e é uma forma de trabalho muito ligado aqui à formação, à capacitação, à criação de conhecimento, mas também à tentativa de prevenção e de apoio às vítimas. E sendo eu uma vítima, que meios é que eu tenho para apresentar uma queixa? Como é que eu posso fazer? Sendo uma vítima, aquilo que deve fazer é ligar para a SIC. Nós temos um SMS e temos um número telefónico. Temos também possibilidade de mandar um e-mail e se não se quiser identificar, só fazer uma denúncia anónima também o pode fazer. Pode também, inclusive, ligar para o 112, também serve. Mas nós aqui temos um SMS que é o 3060, é muito fácil e utilizamos o SMS porque pode ser uma forma rápida e, digamos assim, sem dar muito nas vistas, de poder pedir ajuda. Polícia é sempre também, mas de facto podem sempre entrar em contacto connosco para a nossa linha de apoio à vítima, mas nomeadamente eu diria o nosso SMS 3060 será o mais fácil de tudo, que está imediatamente ligado a profissionais desta área e que podem ligar de imediatamente também às forças policiais. Muito obrigada. Fica aqui a informação para os nossos ouvintes, que é sempre bom estar informado em relação a estas questões que muitas vezes as pessoas não sabem como pedir ajuda, por isso obrigada, Lourenço, pela pergunta.
E que queria, mencionou a forma como a SIG atua e de facto atua em imensas áreas e problemáticas, mas devem de certeza estabelecer algumas prioridades a quando destas áreas e nós queríamos saber atualmente quais é que são as principais prioridades a quando da legislação que visa a igualdade de género em Portugal. Sim, digamos que há esta grande ambição de conseguirmos criar as condições ideais para que a nossa população jovem, quanto mais jovem possível, comece a ser educada para a igualdade, para a diversidade. Isso é a nossa estratégia máxima, digamos assim, é a nossa prioridade máxima, porque de facto consideramos, e de todo o trabalho que já vem sendo feito, que poderemos eventualmente conseguir garantir mudanças estruturais e estáveis na nossa sociedade, quanto mais informadas desde pequenas as pessoas, qualquer cidadão ou cidadã, possam estar. E, portanto, conhecer os seus direitos, conhecer os direitos e também os seus deveres, conhecer a realidade, ser ajudado a ter espírito crítico. Não é decidir que a pessoa vai para um caminho ou vai para o outro, mas a ter conhecimento e a ter espírito crítico e principalmente a respeitar os outros e as outras é aqui absolutamente fundamental. E nós estamos muito apostados aí. A questão do empoderamento feminino, em particular, por oposição a uma situação em que temos as mulheres ainda a receberem, em média, salários mais baixos do que os homens, que ainda temos uma diferença bastante acentuada no exercício de cargos de direção, quer nas empresas onde temos ainda uma acentuada maioria masculina, também ao nível do exercício dos cargos políticos, continuamos ainda a ter mais homens do que mulheres em cargos políticos. Portanto, continuamos, por exemplo, mesmo em áreas muito feminizadas, como é, por exemplo, o ensino superior, ainda assim temos mais homens, de uma forma geral, como reitores, como efetivamente nas cúpulas diretivas. E, portanto, esta é algo que nós também temos vindo a trabalhar e que queremos trabalhar e que para nós é um grande objetivo. É claro que a lei hoje em dia estabelece cotas, não é? Aquilo que se chama de cotas, uma diretiva, a diretiva que foi aprovada o ano passado e que já está em fase de transposição para o ordenamento nacional, vem estabelecer também essa obrigatoriedade de haver um mecanismo, chamem-lhe cotas, chamem-lhe quiser, mas um mecanismo que consiga garantir uma tentativa de equilíbrio do sexo menos representado nos órgãos executivos das empresas, nomeadamente nas cotadas em bolsa e nas empresas públicas, e quer nos serviços públicos, quer depois também nas empresas da administração local do Estado. E isto é de facto aqui algo que acreditamos que faz diferença e ainda não está a fazer muita diferença. Ou seja, aquilo que nós vemos é que todas as estatísticas há vários anos de forma consistente indicam e mostram que há muitos mais raparigas no ensino superior, muitas mais raparigas em mestrados, em doutoramentos, em pós-docs do que rapazes. E eu devo dizer que isto não é nada positivo. O facto de termos os rapazes a desistirem mais da escola do que as raparigas, sem terminarem o 12º ano. Claro que este abandono escolar é cada vez menor, também nos rapazes, mas ainda assim é mais nele do que nelas, ou seja, elas estão a desistir muito menos do que eles, ainda em proporção. Mas vemos aqui que temos muitos rapazes a irem para os cursos, muito mais rapazes a irem para cursos técnico-profissionais do que raparigas, e muitas mais raparigas a seguirem os estudos universitários do que rapazes, mesmo em áreas onde eram tipicamente masculinas. O que na verdade é uma coisa positiva, que é acabar com a desegregação académica e depois também a desegregação profissional, mas nós vemos que este desequilíbrio que está aqui a acontecer, onde temos 68% de raparigas no ensino superior ou de pessoas licenciadas, não é positivo. Portanto, o positivo seria ali 50-50, seria o ótimo,
55, 50 seria já ok, 68, 69% é algo que quem trabalha em igualdade e quem trabalha em políticas públicas da educação também tem que ficar alerta. Não há rigorosamente interesse nenhum em causarmos estas questões, até porque estes desequilíbrios podem trazer desequilíbrios muito maiores, até do ponto de vista de problemas de agressividade e de violência que hoje ainda não estamos sequer a equacionar. Portanto, não há interesse em que, de facto, haja cada vez mais um apartar entre homens e mulheres. O que nós queremos, de facto, e o que faz sentido é que haja, de facto, um equilíbrio. E se vocês pensarem, ainda, eu agora estava à espera para entrar aqui e estava a ouvir na televisão, estavam a discutir exatamente alguns estudos que estão a sair agora, exatamente que indicam que as mulheres votam mais, nomeadamente as mais novas, têm tendência a ir mais para umas áreas políticas, os homens a irem para outras, que eles mais conservadores, elas mais progressistas. Enfim, é mais uma cisão que não interessa nada quando trabalhamos para promover a igualdade entre homens e mulheres. E, portanto, é algo que temos, de facto, ficar aqui muito atentos. Portanto, mais uma vez, aqui esta questão da igualdade, esta questão de conseguirmos um maior equilíbrio, das questões das diferenças salariais, que continuam a ser muito marcantes e advêm muito, por exemplo, porque os homens continuam a ser os preponderantes nas áreas tecnológicas de ponta, digital e informática, não já nas engenharias tout court. Já vemos que há muitas mais raparigas, engenharia civil, engenharia química, física, muitas mais raparigas, mas na parte digital e informática, muitos mais homens ainda, que são áreas muitíssimo bem pagas, e as raparigas também muito incidentes ainda nas questões, na educação, na ação social, que são áreas infelizmente menos reconhecidas do ponto de vista social e por isso menos bem pagas. Esta questão destas diferenças salariais, que não são tanto de trabalho para o trabalho nas mesmas profissões, são para trabalhos em profissões diferentes, mas eventualmente é de valor igual, mas que a sociedade não as entende assim, esse é também um problema de fundo. E depois o outro, naturalmente, ainda não o conseguimos ultrapassar, que é a grande desequilíbrio na partilha das tarefas domésticas entre homens e mulheres, nomeadamente nos casais heterossexuais, e depois na questão do cuidado, o que é extremamente penoso hoje em dia, quando nós temos uma sociedade a tornar-se muito envelhecida e, portanto, o cuidado, a economia do cuidado vai certamente ser algo muito marcante nas vossas vidas. Na minha geração, que tenho 50 anos, que já me vejo aqui muito ensanduichada entre os pais que já temos que cuidar e os filhos que ainda precisam cuidar, mas na verdade vai haver cada vez mais pessoas a precisar de cuidado. Então, o que é que vai aqui acontecer? De que continuam só as mulheres a tratar do cuidado? Provavelmente vai haver aqui uma pequena revolução. Vamos ver. Muito bem. Fechando agora aqui o capítulo da desigualdade. Entre muitos outros temas, diversos temas relacionados ao feminismo, que é o propósito deste movimento, da He4She, há alguns tópicos que ainda não tivemos a oportunidade de explorar aqui no podcast, e sendo a mutilação genital feminina um deles, gostaríamos de saber, por parte da Sandra, se nos podia explicar, e aos nossos ouvintes, em que é que consiste esta questão, qual a sua gravidade, que muitas vezes é uma questão que é pouco falada, que passa um pouco ao lado, e pronto, e como é que afeta e como é que está a ser gerida e tratada em Portugal. Sim, de facto a mutilação genital feminina é uma prática nefasta, é uma prática que ainda acontece em muitos locais do mundo e que atinge milhões de raparigas, um dia mais tarde mulheres, em todo o mundo. Há a ideia, em algumas comunidades, de que estará ligado a questões religiosas, nomeadamente muçulmanas e islâmicas, mas a verdade é que temos imensos líderes religiosos que já nos explicaram e que já nos explicam e publicamente
fazem luta contra a mutilação genital feminina e que esclarecem que não está escrito nas escrituras que deve ser feita a mutilação genital feminina. Portanto, é uma interpretação ancestral feita em algumas comunidades, mas que de facto não se prende com questões religiosas, prende-se sim com uma tentativa de submissão absoluta das mulheres face aos homens numa determinada comunidade. E uma submissão que é claríssima, é uma clara questão de género, porque a mutilação genital feminina, que pode ter 3 tipos, mas que passa principalmente pela parte do corte do clitóris, noutras situações do clitóris e dos lábios externos vaginais, noutras situações de alguns cortes. Ou seja, a ideia é efetivamente mutilar alguém do sexo feminino e lhe tirando toda a possibilidade de ter prazer sexual, para com isso se esperar que ela tenha um comportamento absolutamente fiel ao marido que venha a ter, não queira nunca estar fora do seu ambiente familiar, seja muito recatada, porque ela não só não tem prazer, não conhece, não sabe o que é, como o ato sexual em si é algo que lhe causa profunda dor. E é algo que ela normalmente até tem vergonha. Naturalmente, é uma forma de submissão. Porque psicologicamente é extremamente abusivo e faz com que as mulheres de facto se sintam menorizadas. E este tem sido a estratégia durante muitos anos em algumas comunidades para garantir o exercício do poder masculino sobre o poder feminino. Portanto, de facto um crime em Portugal. É um crime em já muitos países também onde há preponderância deste facto, destas práticas. E como é que existe em Portugal? Existe em Portugal porque existe comunidades imigrantes migrantes em Portugal já há muitas décadas, inclusive portanto, com alguma incidência em algumas comunidades africanas que traziam esta tradição consigo. Em Portugal, ainda ontem estivemos reunidos com várias comunidades e com representantes de várias comunidades ontem não, no dia 6, e com representantes de organizações não governamentais que trabalham sobre esta matéria em particular. Os dados também públicos divulgados da Direção-Geral de Saúde dizem-nos que não está a acontecer em Portugal. Não há nenhum caso detectado em Portugal recentemente. O que acontece é que muitas vezes pode haver crianças que são levadas durante as férias da Páscoa ou nas férias de verão, onde é aproveitado para ser nas suas comunidades, vão visitar os avós, vão visitar familiares, onde eventualmente possa acontecer esses atos de mutilação. Mas também sabemos que cada vez menos se faz isto. Aquilo que acontece é que o Estado, ou melhor dizendo, aquilo que acontece é que o Serviço Nacional de Saúde, o que vem de uma estratégia de trabalho que foi feito também com a SIG e com as organizações não governamentais, muniu-se de conhecimento e de capacitação que não tinha de antes. Existe uma pós-graduação exclusiva para médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras sobre mutilação genital feminina, que permitiu efetivamente que cada vez mais o corpo de médicos do Serviço Nacional de Saúde tenha mais capacidade para identificar a situação. Anteriormente não tinha. Anteriormente muitas vezes via a situação e nem percebia bem se era uma cicatriz por outro problema qualquer de saúde, se era, não identificava. Hoje já não é assim. Também aquilo que acontece é que há um registro nacional obrigatório de que sempre que é detectada uma situação tem que ser registada, e tem que ser registada para efeitos de podermos depois poder seguir, fazer apoio psicológico a esta pessoa, que muitas vezes já é uma mulher de 20 anos ou de 30 anos, e é quando ela vai ao médico porque está grávida, por exemplo,
que a maior parte das situações são identificadas. Mas muitas situações já aconteceram há 15, 16, 17 anos atrás. Portanto, a maior parte das situações são... Por isso é que nas notícias que vinham esta semana era que aumentou os casos de mutilação genital feminina em Portugal. Errado, não é verdade. Não aumentaram. Aumentou foi a nossa capacidade para os identificar. E identificamos muitas vezes já com vários anos de atraso. Agora, aquilo que estamos a fazer é, de facto, a trabalhar muito em conjunto com as comunidades e com as organizações não governamentais que ou são já criadas por pessoas das comunidades ou são outras pessoas que não pertencem às comunidades, mas que trabalham nesta área, e aquilo que se faz é, de facto, muita formação, fazer muitos panfletos para passar a informação, fazer apoio psicológico. E nós, SIG, aquilo também que fizemos, lançámos ainda agora uma campanha também no dia 6, que se chama Cada Mutilação Genital Feminina Rasga um Futuro, em que é exatamente para chamar aqui a atenção das próprias comunidades que têm que proteger as suas crianças, as suas filhas, as suas netas, e tentar evitar a todo custo que elas sejam submetidas a esta mutilação, que é grave porque lhes traz problemas de saúde crónicos, quer físicos, quer mentais, e pode causar infertilidade, causa morte por vezes, e portanto é mesmo algo muito grave, que é preciso evitar, e portanto esta é também uma questão de saúde pública e naturalmente é também uma luta pelos direitos das mulheres. Sim, claro, e só falar deste tema, que é algo tão gráfico, já coloca, ou seja, um espectador que tenha um mínimo de decência, de compaixão pelo ser humano, coloca numa posição desconfortável. E ainda bem que há esse desconforto, porque é nesse desconforto que as pessoas são sensibilizadas para estas questões, por isso é uma causa muito grave, e ainda bem que em Portugal há uma evolução em saber identificar estes problemas. E era um bocadinho nesse sentido que também vem a próxima questão, que é, ou seja, nesta área a Sandra já nos informou que em Portugal está a existir uma evolução positiva. Relativamente a outras áreas em que a SIG atua, vê em Portugal como é que Portugal está num espectro global em termos de evolução, em, por exemplo, áreas como direitos das mulheres em geral, violência doméstica, direitos LGBT. Como é que a Sandra classificaria o nosso país neste espectro global, e quais é que são também as perspectivas para um futuro? Ou seja, estamos a evoluir, estamos a regredir? Não vou deixar para a Sandra. Muito bem. Muito obrigada. Sim, bom, Portugal é sempre identificado, reconhecido nos fóruns internacionais como um país com um quadro legislativo, um ordenamento jurídico muito desenvolvido, completo, moderno, progressista e inovador nas áreas da promoção da igualdade e não discriminação. Diria que provavelmente de uma forma menos evidente nas questões do racismo. Aí parece-me que não temos parece que ainda há aqui muitos tabus, e falar do racismo ainda é algo que não se faz com tanta abertura como se faz na promoção dos direitos das mulheres, dos direitos das pessoas LGBTI, e se calhar também ainda não estamos a fazer ou não estamos a fazer muito esta lógica interseccional, que é de ligar umas coisas com as outras. Mas não há dúvida nenhuma que na igualdade entre homens e mulheres, na promoção dos direitos das pessoas LGBTI, na própria forma como defendemos e tentamos prevenir a violência doméstica, de facto há um trabalho legislativo muito forte. Eu diria que coisa diferente já é o panorama da aplicação da lei. Uma coisa é, efetivamente, aquilo que está na nossa legislação, o direito legislado, que é ótimo. Na aplicação é que eu diria que tem sido mais difícil. Tem sido mais difícil, seguramente com grandes progressos. Se olharmos então este ano, que faz 50 anos do 25 de Abril,
Se formos ver como era e como estamos, quer dizer, é outro mundo, é abismal, quer dizer, o que era a minha avó e o que é que sou eu, o que é uma mulher de 50 anos hoje em Portugal, aquilo a que teve acesso, aquilo a que conseguiu obter face àquilo que era no passado, quer dizer, obviamente que os degraus, os obstáculos, ainda existindo, são muito menores. Mas continuamos a perceber que judicialmente, por exemplo, temos poucas sentenças sobre estas matérias e muitas vezes temos sentenças que padecem de conservadorismo, algumas delas, nomeadamente na área da violência doméstica. Infelizmente, agora também, infelizmente, que aparecem, mas também percebemos que cada vez que aparece uma, ela aparece logo também na comunicação social, e isso é um alerta que antes não havia. A própria comunicação social está muito mais desperta para estes temas e uma sentença em que há um juiz que diz que ela deu origem àquilo porque foi adúltera, por exemplo, deu origem à agressão. É uma coisa que antes era escrita e ninguém dizia nada e hoje é um escândalo. É pena que ainda seja escrito de vez em quando, mas a verdade é que já há uma monitorização social, uma consciência, uma percepção destas matérias que antes não existia, e isso é positivo. Mas ainda percebemos que, por exemplo, no mercado de trabalho, a maternidade ainda é algo que pesa negativamente para uma mulher. E isso, então, se olharmos para o facto de a taxa de natalidade ser tão baixa, ficamos a pensar, pois realmente há aqui qualquer coisa que parece que não bate certo, não é? Quer dizer, e volto a dizer, do ponto de vista legislativo há imensos direitos garantidos, há tudo isso. Mas uma mulher que tem vários filhos, que tem que conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar, que provavelmente tem um ambiente familiar onde ela é quem faz mais trabalho em casa do que o seu companheiro, se o tiver, de facto continua a ser algo que nós temos muita dificuldade em ultrapassar. E, não sei, vejo agora também, do ponto de vista, por exemplo, dos direitos das pessoas LGBTI, de facto é uma legislação ótima. Claro que ainda pode melhorar, mas é ótima, é altamente progressista. Ainda agora foi publicada a lei que proíbe a conversão, a tentativa de conversão nestas áreas nas pessoas, portanto, quer dizer que evita, que proíbe, que considera crime supostos tratamentos para tentar que uma pessoa com uma determinada orientação sexual não tenha essa orientação e vá ter outra que se considere mais heteronormal, não é? Isso poucos países o têm. Isso é muito interessante, porque nós às vezes pensamos que isto é um horror, mas é um horror que, de uma forma geral, parece sempre muito ainda disfarçado de tratamentos médicos, apoio psicológico, por aí fora. E Portugal, Malta, Malta primeiro, Portugal agora, a Espanha também, são dos poucos países que têm esta legislação, por exemplo. A própria questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. Portugal foi um dos primeiros países na Europa também a tê-lo. Ou seja, há aqui há um quadro legislativo muito bom, mas também sabemos que há uma grande discriminação no mercado de trabalho para as pessoas LGBTI+, nomeadamente para a comunidade trans. A comunidade trans é uma comunidade extremamente discriminada, muitas vezes logo discriminada em casa, muitas vezes as pessoas são convidadas a sair de casa, têm dificuldade em arranjar emprego, muitas vezes acabam sem abrigo. Portanto, e essas são situações que, lá está, as diferenças ainda, ou seja, eu diria que nós somos mais progressistas na letra da lei do que enquanto sociedade. Muito embora com grandes evoluções sociais. Mas também vemos, e isso não é em Portugal, aliás, também obrigado pela pergunta que me fez,
sobre eventuais perigos, o que é que as coisas possam mudar ou não mudar, que é, nós vivemos neste momento, e isso é global, não é Portugal, e Portugal normalmente as coisas até aparecem um bocadinho mais tarde do que estes movimentos globais, mas eu creio que não está a acontecer isso desta vez, está a acontecer mais ou menos ao mesmo tempo, que é estes movimentos denominados antigénero, não é? Os movimentos que acusam, utilizando uma forma pejorativa de identificar a promoção da igualdade de género como sendo ideologia de género, não é? Com o peso na palavra ideologia como algo negativo. Acho que são estes movimentos antigénero muito baseados em lógicas de que as mulheres não estando, as mulheres a trabalharem tanto quanto os homens fora de casa têm menos filhos, isso prejudica a sociedade, assim também há menos emprego, ou seja, fazem aqui toda uma ligação. As questões do aborto também, estes movimentos muito tentando também dizer que se as mulheres forem verdadeiramente, para as mulheres serem verdadeiramente livres, então elas não podem deixar que ninguém lhes diga que elas podem fazer o que quiserem com o seu corpo. Enfim, há uma desconstrução de uma discussão, e que depois naturalmente passa também por toda a lógica de que a comunidade LGBTI também é culpada de uma série de coisas, nomeadamente da diminuição da natalidade e de uma certa desmoronar das lógicas familiares, e que depois vem tudo também sempre muito abraçado no é o pior do capitalismo, ou seja, as consequências do capitalismo ficam ainda piores com as mulheres feministas e a comunidade gay empoderada. E isto está a passar muito nas redes sociais. Isso nós vemos muito. Portanto, claro que deve haver opiniões diferentes, é certo, é correto, mas percebemos perfeitamente que aquilo que acontece é que estes movimentos não se baseiam em factos reais, não se baseiam em ciência, põem em causa os factos reais e a ciência, dizendo que não é ciência e pronto, já chega. São muito pouco fundamentados, mas causam de facto, digamos assim, muita confusão e muito ruído, e de uma forma de comunicar hoje muito básica, mas muito massiva, como seja as redes sociais. E de facto, creio que isso poderá ser complicado, até porque está muito colado ao discurso de ódio e ao aumento do discurso de ódio. E nós vemos isso, conseguimos perceber que pequenas coisas estão a acontecer, de atos de agressividade, inclusive entre jovens, que era uma coisa muito impensável há algum tempo atrás. E nós vemos agora cada vez mais. Enfim, diria eu que é os tempos que temos e que naturalmente temos que tentar evitar que haja retrocessos. Sim, e pegando especialmente nestas questões dos extremismos, do discurso de ódio e mesmo destes movimentos anti-género, tendo em conta agora as nossas eleições a 10 de março, perguntamos-lhe como considera que este atual ambiente de incerteza e a adesão e o crescimento de forças de extrema-direita com ideais mais conservadores e menos progressistas, como é que vê este crescimento enquanto uma ameaça à missão da Sandra e da SIG? Bom, eu quero acreditar que todos os partidos que estão a concorrer a estas eleições, porque reconhecidos pelo Tribunal Constitucional como reunindo as condições para poderem ser partidos legais e em funcionamento, que respeitam os direitos humanos, respeitam as liberdades e garantias de todos os cidadãos e cidadãs deste país e que, portanto, as questões da promoção da igualdade e da não discriminação, num cenário qualquer ele que possamos imaginar que possa ser o que seja o novo governo, possam ser postos em causa. Eu diria que é a minha convicção
que a democracia jamais estará posta em causa, e digo isto de democracia porque a igualdade é um pilar da democracia, e a igualdade não pode haver liberdade sem igualdade, não pode haver igualdade sem liberdade, e ambas são pilares da democracia. Mas, naturalmente, que aquilo que fico preocupada é com, de facto, alguns discursos, e como volto a dizer, e os movimentos, nomeadamente nas redes sociais, têm sido muito flagrantes nesse aspecto, que é o lançamento de ideias enganosas, passadas como verdade, e depois mesmo, quando se explica, não é nada assim, pronto, então deixa-se falar do assunto, mas o mal já está causado, não é? Ainda recentemente, por exemplo, foi difundida uma ideia, porque no Orçamento do Estado está um relatório onde identificava 470 milhões de euros em medidas relativas à igualdade de género, e que foi passado como o Governo gastou 460 milhões de euros em medidas de igualdade de género e não gasta isso nas forças de segurança, ou, por exemplo, não é? E, efetivamente, quem tivesse lido o Orçamento de Estado, mas imagino que mesmo quem não tivesse tido paciência para ler o Orçamento de Estado, mas tivesse lido a comunicação social no dia seguinte, tivesse visto o polígrafo da SIC no dia seguinte, tivesse percebido que, efetivamente, o que acontece é, hoje temos, e bem, e ainda bem, uma capacidade instalada, e que vem da SIC, aliás, de começarmos a fazer orçamentos com perspectiva de género, ou seja, de termos a capacidade de olhar para as medidas de todas as áreas, de todos os ministérios que são inscritos no orçamento, e tentar perceber de todas essas medidas quais é que, mesmo não tendo sido pensadas diretamente para promover a igualdade, tenham um impacto positivo nessa promoção. Ou aquelas que não foram totalmente feitas a pensar nisso, mas um bocadinho foi. E aquilo que nós chegamos à conclusão e que é importante para sabermos em medidas futuras onde é que efetivamente se pode apoiar mais ou apoiar menos, foi perceber que, olha, por exemplo, transportes. Vai haver um apoio, um aumento das redes, por exemplo, de autocarros em determinados sítios. Sabemos então que a maior parte das pessoas que usam transportes públicos são mulheres. Ora, se nós vamos ter mais transportes públicos, vamos ajudar à mobilidade das mulheres. Eventualmente vamos fazer com que algumas mulheres que não tivessem carro e que por isso não pudessem ir trabalhar para outra cidade, se houver ligação de autocarro, já o poderão fazer. Estão a ver? Ou seja, e aquilo que nós fomos ver foi todas estas medidas, por exemplo, o aumento do salário mínimo, que é uma medida que está prevista também no Orçamento de Estado, ou melhor, estão previstas aquelas medidas complementares para apoio também às entidades, às empresariais, às entidades patronais, que vão ter este aumento de custos por causa do aumento do salário mínimo. Então percebeu-se que esses valores também têm a ver e também promovem a igualdade de género, porque a maior parte das pessoas que têm salário mínimo em Portugal são mulheres. Então, quando nós aumentamos o salário mínimo, estamos a diminuir a diferença salarial entre as mulheres e os homens também. Estão a ver? Ou seja, o que nós fizemos foi ver por área. Por exemplo, também fomos ver uma outra medida que era portanto, aumentar a luminosidade, portanto, ter mais candeeiros nas zonas interfaces onde há transportes públicos, e que as mulheres se sentem mais confortáveis também a estarem lá, porque naturalmente sentem-se menos inseguras. Estão a ver, o que nós fizemos foi montarmos isto tudo e percebemos que diretamente, e também o apoio às famílias dos benefícios sociais, para as famílias monoparentais, por exemplo, enfim, o que fosse. Somando isso tudo, dava-se 470 milhões. Ora, não são 470 milhões dados para as organizações não governamentais, nem para fazermos campanhas de igualdade. O que a gente percebeu foi, olhem, este orçamento, deste dinheiro todo que aqui estava, este que foi feito para outros fins, na verdade, tem um efeito de mainstreaming transversal
que ajuda à promoção da igualdade. Portanto, na verdade, é um instrumento economicista, não é? E não despesista. Mas pronto, por exemplo, para vos dar esta ideia, isso preocupa-me. Preocupa-me a forma leve, digamos assim, leve com que se abordam assuntos, com que se atiram notícias bombásticas, como, por exemplo, as casas de banho vão passar a ser mistas, os rapazes e as raparigas todos dentro da casa de banho, vai haver violações. O que é isto? Quer dizer, nisso nunca esteve em cima da mesa. Aquilo que se disse foi, tem que se criar as condições para que deixe de haver casas de banho só para rapazes ou para raparigas, mas isso poderá ser casas de banho cubículo. Estão a ver? Em que cada um entra para uma casa de banho e fecha a porta. Nunca se pensou pela cabeça que estavam orinóis com raparigas e rapazes a passar. Se calhar aquilo que vamos dizer é que os orinóis não têm, se calhar esse é que também eram coisas muito interessantes, até do ponto de vista da segurança, não é? Enfim. Este género de forma de passar desinformação é que eu acho que é realmente perigoso e esperemos que seja uma estratégia que desapareça a breve trecho. Até achei curioso essa questão das casas de banho, porque pronto, eu agora estou nos Estados Unidos e eles cá, e eu estou em Boston, então é um estado, uma cidade relativamente avançada, já estou um bocadinho mais para a frente nesse aspecto. É muito progressista. E eles cá têm as casas de banho mistas, então no outro dia fui, mas por acaso eles têm com os urinóis também, o que é particular, ou seja, mas no outro dia fui a um concerto e as casas de banho, não havia casas de banho para o género específico, era só uma casa de banho para toda a gente e Mas toda o a gente seu, andava lá dentro. mas o E vaso foi, sanitário tem porta, não sim, é? claro, tinha a porta e foi Claro. completamente, eu fui completamente tranquilo e pronto, e na minha experiência não foi nada do bicho de sete cabeças que as pessoas fazem. Claro. Às vezes a falar das coisas, isso estava a dizer, colocar assim uma headline que assusta as pessoas e depois não Claro. ajuda no progresso. É uma forma de discurso, não é? Que é a forma de lançar o caos, lançar a Sim, confusão e depois aparecer como e a solução milagrosa. É uma teoria, como outra qualquer. sim, não há necessidade de fazer as pessoas entrarem em pânico dessa maneira. Claro, exatamente. É assim, a próxima pergunta que tinha aqui, eu acho que de certo modo já acabou por responder ao longo do podcast, porque era falar sobre o trabalho da SIC também, noutras áreas sem ser só a igualdade de género, mas acabarmos por tocar muito nesse ponto ao longo do podcast, por isso eu diria, se calhar passamos para a última, não achas, Lourenço? Ok? E não sei se queres fazer tu ou se faço eu. Não, sim, podes, Rita, força. Podes brilhar Ok, e pronto. fechar o episódio. Obrigada pela permissão. Sandra, então, já agora adoramos tê-la aqui e é uma pena termos de terminar, mas para terminar, nós costumamos fazer uma pergunta comum a todos os convidados este caso não vai ser uma exceção e vou fazer a pergunta na mesma. E era para saber, na sua perspectiva, qual é que é o próximo passo que se tem de dar para que a igualdade de género passe de um conceito para uma realidade? Bom, a igualdade não é um conceito. É um direito. É um direito. E por isso ela já é realidade em muitas coisas. Eu diria que o que é importante é nós continuarmos a conseguir fazer um trabalho que seja simples, ou seja, explicar as questões da igualdade, que sejamos capazes, e do ponto de vista até do discurso político e do discurso institucional, sermos capazes de transformar isto em algo simples e direto e concreto. Acho que ganhamos muito se conseguirmos fazer isso. Às vezes acho que durante muito tempo ou há aqui uma tendência para
usar palavras muito complexas, estar sempre envolto numa grande trama em que falar sobre este assunto é difícil e às vezes chato, e até as pessoas tipo, lá vem falar outra. E o assunto é tão importante e está na vida de todos e todas nós de tal forma que eu acho que nós temos que conseguir interiorizá-lo, mas para isso temos que conseguir comunicar a igualdade de uma forma muito fácil. Essa é algo que eu estou muito apostada, que tento. Aliás, estamos agora a tentar desenvolver um referencial e vamos testar pela primeira vez, que é um curso de liderança para a igualdade, para dirigentes da administração pública. Eu espero que corra bem e que possa efetivamente depois passar a ser algo que seja obrigatório para todas as pessoas que vão exercer cargos na administração pública, e passa principalmente pela comunicação, por ser capaz de transmitir de uma forma clara a empatia, o respeito, a igualdade e principalmente ter capacidade para comunicar muito facilmente a tolerância zero à desigualdade e à discriminação. E isso passa um pouco por todos nós. No ambiente escolar, académico, no trabalho, que é, nomeadamente quem está em cargos de direção, mas não só, passar este ambiente de que aqui não há discriminação, ou aqui não admitimos discriminação, aqui não admitimos assédio, aqui não admitimos xenofobia, homofobia, transfobia, o que for. Eu acho que às vezes falta isto e eu acho que é algo que eu gostava muito que acontecesse mais vezes. Muito bem, obrigado Sandra. Foi um prazer tê-la aqui connosco. E Também. para os nossos ouvintes, vemo-nos em março. Um abraço a todos. Se quiserem despedir-se. Muito obrigada, até à próxima.